Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Haroldo Machado do MIPD 47 Podcast. Estou passando aqui para convidar vocês a assistirem uma série especial que a gente fez aqui no 33º Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas. Nós fizemos uma série convidando aqui e recebendo vários pesquisadores da área de manejo integrado de plantas daninhas e com vários temas muito especiais. Nós discutimos aqui temas como ecofisiologia de plantas daninhas, ecologia de plantas daninhas, resistência de plantas daninhas a herbicidas, resistência de plantas daninhas em diferentes sistemas de produção, tecnologia de aplicação de herbicidas, ferramentas ômicas no manejo de plantas daninhas, enfim, são muitos os episódios, são muitos os temas importantes que a gente discutiu aqui. Então quero convidar vocês a ouvirem os episódios, a assistirem os episódios. Então os nossos episódios eles estão disponibilizados nas plataformas de áudio, que vocês já estão acostumados a assistir, a ouvir, e também podem assistir pelo YouTube. Nós estamos lá no canal do MIPD 47, tá? Então eu vou peço a vocês que assistam, que curtam, que compartilhem e que se inscrevam no canal do MIPD 47 e que façam esse podcast, que façam esses episódios chegar em mais pessoas, em mais produtores, em mais técnicos, em mais estudantes e na população em geral que precisa conhecer um pouco mais sobre as ferramentas de manejo integrado de plantas daninhas. É isso aí, venha com a gente e vamos acompanhar esses episódios. Um abraço. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Haroldo Machado e esse é o MIPD 47, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Aqui, as plantas daninhas são assunto. E nós estamos aqui no 33º Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas, na cidade de Campinas, em São Paulo. Estamos aqui em uma parceria com o Agarac Brasil, que é o Comitê de Ação de Resistência aos Herbicidas. E nessa parceria nós estamos com o estúdio montado dentro do stand do Agarac. Estamos recebendo aqui, né, vários convidados especiais, ilustres aqui para debatermos vários temas, né, dentro da nossa área de plantas daninhas. E hoje, aqui nesse episódio, eu recebo o professor Alfredo Paiola e recebo também o Marcelo Malardo, né, o Paiola da Universidade Federal do Paraná, professor da Universidade Federal do Paraná, e o Marcelo da Ouro Fino, né, e representando aqui também o Agarac Brasil. O Agarac Brasil, que é um apoiador do MIPD 47, do podcast, um parceiro nosso aqui nesse projeto. E também nós temos outros apoiadores, que é o Método Sem Mato, o Grupo de Pesquisa em Plantas Daninhas e Pesticidas no Ambiente e a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então esses são os nossos apoiadores aqui. E hoje nós vamos falar nesse episódio, né, de um tema extremamente importante dentro do cenário da agricultura brasileira. Nós vamos falar sobre resistência de plantas daninhas no sistema de produção soja-milho, né? Simplesmente o maior sistema de produção que a gente tem aqui hoje, né? E nós temos duas pessoas extremamente conhecedoras do tema, né, para a gente debater aqui, que é o professor Alfredo e o Marcelo. Mas antes da gente entrar diretamente no tema, o Alfredo e Marcelo, eu queria que vocês se apresentassem aí para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. Só lembrando os nossos ouvintes que quem está acostumado a nos ouvir pelos agregadores de podcast, né, que está nos ouvindo agora pelos agregadores de podcast, pode também ir lá no canal do YouTube, que vocês vão nos ver também, né? Vocês vão nos ouvir e vão nos ver. Quais são as faces por detrás das vozes, né? Então aqui tem essa possibilidade. Mas vamos lá. Primeiro, vamos começar com o Marcelo. Vamos lá, Marcelo, por favor. Vamos lá, pode ser. Primeiramente, boa tarde, né, professor Haroldo, professor Alfredo. Eu me chamo Marcelo Malardo, né, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de São Carlos. Tenho mestrado e doutorado na área de fitotecnia, com ênfase em plantas daninhas, comportamento de herbicida no ambiente, realizado pela Exalc USP, Piracicaba. Atuo com pesquisa e desenvolvimento, principalmente focado em herbicidas, desde 2016, né, e estou na Ouro Fino Agrociência desde 2020, então completo aí esse ano 4 anos de companhia e hoje fico responsável pela parte de pesquisa e desenvolvimento de herbicidas. Perfeito. E dentro do Agarac você
Também atuo dentro do Agarac, né, professor? Hoje faço parte da VP de marketing, né? Perfeito. Atuando aí nas mídias sociais também em relação às ações do Legal. Agarac. Bastante trabalho, né, nas mídias Bastante sociais. trabalho, Isso com isso é certeza. bacana. O Agarac tem feito esse trabalho fenomenal de divulgação, né, que é importante dentro do nosso contexto aqui de trabalho, né? Professor, por favor. Vamos lá, então. Primeiro, antes de tudo, agradecer de novo, né, o convite, né, Haroldo? A gente teve outros momentos aqui, mas agradecer e parabenizar mais uma vez a iniciativa. O podcast agora, videocast também, então, assim, isso é bem interessante. A gente sabe o quanto trabalho dá isso, então, parabéns de novo por esse tempo investido nisso. E também parabenizar o Agarac pela essa ação, essa interação, ao qual a gente tem projetos de monitoramento de resistência, enfim, há vários anos também. Então, tudo isso é muito importante, essa difusão de informação. E me apresentando, então, né, para quem não ouviu ou não viu, enfim, os podcasts anteriores, então, meu nome é Alfredo Júnior Paiola Albrecht. Até vai falar o nome inteiro, porque alguns chamam de Paiola, outros de Albrecht, né? Eu prefiro Paiola, porque fácil, o último é mais complicado. Então, brevemente ali, então, formei a graduação em Maringá, na UEM, né? Agronomia, mestrado, doutorado em Piracicaba, e estou há 10 anos como professor na Universidade Federal do Paraná, ficando em Palotina, no extremo oeste do estado do Paraná, ali. Parceiro do professor Arthur, que fica em Curitiba, e do professor Leandro, que é meu irmão e colega de trabalho, ali em Palotina. Trabalhando ali focado, basicamente, na parte mais aplicada, mais prática, né? Controle, resistência de plantas daninhas, e assim por diante nessas empreitadas aí. E muito na parte de soja e milho, que é o grande foco da nossa região ali. É uma região que tem cereais de inverno por estar em transição, né, uma região de transição, mas a gente ministra, inclusive na graduação, disciplinas de grandes culturas, dentre delas soja e milho, né? Então, um dos motivos pelo quais a gente está aqui também conversando disso, né? Então, a gente tem um pouco de trabalho nessa área nesses últimos anos aí. E legal também, né, Alfredo? Que você tem um canal no YouTube, né, do grupo de pesquisa, e você também é muito ativo nas mídias sociais, né? Sempre reportando, trazendo resultados de pesquisa, né? Sim, trabalhos, sim. Isso eu acho muito legal. E te parabenizar também por esse trabalho extra, né? Porque isso é um trabalho extra, né? O que a gente faz nesse sentido aqui, é um extra, mas que a gente faz com muito carinho, né? E que é importante, sim, a gente fazer e divulgar os resultados e levar essa informação para um público que talvez não acompanha o dia a dia, né? Então, acho uma extensão rural digital. É uma extensão, exatamente. Eu estava conversando isso no episódio anterior aqui. Estava presente o professor Ricardo Vitória, né? E eu falei dessa experiência do podcast, que era exatamente isso, uma extensão digital. É uma outra forma que a gente tem de levar esse conteúdo, né, para as pessoas. E por incrível que pareça, né, com esse modelo de extensão, a gente consegue chegar a pessoas que naturalmente não iria ter o acesso, né? Não iria, por exemplo, num dia de campo, né, e a gente consegue. Se me permite, professor, a gente estava até conversando disso, né, Alfredo? Como o público de hoje, né, ele consome esse tipo de mídia, né? Nós somos de uma geração que não tivemos tanto acesso a essas videoaulas, podcasts, videocasts, né? E o professor Alfredo faz isso, né, lá com o grupo dele de pesquisa e com os resultados, e o quanto que isso é importante, porque é uma ferramenta a mais ali, né, para o aluno, para a pessoa, para o cliente, produtor, pesquisar, às vezes, vídeos rápidos, se interessar pelo assunto e depois também buscar se aprofundar mais naquilo, né? Então é uma ferramenta muito útil. E eu acho que é uma forma mais leve de levar informação. Com certeza. Né? Consegue ter uma linguagem que não é muito científica, então é uma linguagem mais, vamos chamar de palatável ali para o público, fácil, né? Mais fácil, mais acessível. E se me permite também nesse sentido, né? E ferramentas com pessoas sérias, bem intencionadas, como a gente está tendo aqui, como a gente faz, enfim. Porque tem muita coisa na internet, não tem tudo de tudo. Tem muita coisa ruim, tem muita coisa boa. Então, assim, ter esses materiais com boas pessoas, parabéns ao professor Haroldo, enfim, o Agarac apoiando. Então, assim, pessoas sérias, bem intencionadas, com assim, um material bom, né? Um material sério com conteúdo. Não aquelas coisas, às vezes, distorcidas que a gente vê pela internet, que tem de tudo ali. Informação de qualidade, né? Informação de qualidade, exatamente. E essa informação ela é de qualidade porque quem está aqui é de qualidade, né? Então, as pessoas que passam por aqui, né, nas nossas entrevistas, realmente contribuem muito, né? A gente tem sugado bastante vocês aqui, porque realmente tem muita coisa que precisa ser dita, né? Tem muitas coisas que precisam chegar até os produtores, né? Que no fim das contas é quem mais sofre, né? Lá na ponta da cadeia. E nada melhor um evento como esse, né? O 33º Congresso Brasileiro de Ciências das Plantas Daninhas, o maior e melhor evento da arte de plantas daninhas da América Latina, desde 1956 existindo. Então, assim, é um momento propício para essas discussões, essas exposições. De novo, para ter informação de qualidade, não é porque a gente está aqui, né? Informação boa, de fontes boas, né? Hoje, de novo, tantas coisas, tanto pesquisador de rede social aí falando absurdo. Então, assim, a gente está aqui no momento, num fórum,
né, bem robusto, de informação, 815 ou 16 trabalhos científicos sendo apresentados nesses 3 dias aqui, 4 dias de evento, mas 3 dias de apresentações de trabalho, né? Então, assim, é muita informação, é muita coisa. Né? Legal. E esperando, né, Alfredo, que o próximo seja melhor do que esse, né? Sim, Quem Deus sabe, quiser, né? se Deus quiser. Com certeza, tem tudo para ser bom. Eu acho que vai ser. Esperamos que sim. Bom, mas vamos Legal. falar um pouquinho, né, sobre o sistema de manejo soja-milho, né? Um importante sistema aqui de produção de culturas dentro do nosso país, né? Mas a gente fala que é importante, mas é importante quanto, né? O que isso representa para a nossa agricultura? Vamos começar? Pode ser, Alfredo? Sim, sim, são muitos milhões de hectares aí plantados, né? Soja vai dar, acho que próximo dos 45 milhões de hectares, e aí vem o milho segunda safra, né? Então é o principal sistema de produção do Brasil, sem dúvida nenhuma. Então soja primeira safra, o milho segunda safra. E lembrar, obviamente, tem o milho primeira safra também, né? Então é uma área significativa que a gente vai ter no Brasil. Mas esse sistema de produção, como eu disse, é o predominante que a gente vai ter no Brasil. Então, consequentemente, a gente vai ter muita seleção de plantas daninhas tolerantes ou resistentes a esse sistema, ou seja, herbicidas que a gente usa nesse sistema soja-milho, né? E é um sistema daí pensando no principal, que é soja, primeira safra, milho, segunda, que não vai ter janela entre a soja e o milho, a janela fica pós-milho. E aí a importância que a gente vai discutir melhor nesses aprofundamentos e desdobramentos, né? Aonde fazer, como fazer esse manejo, quais formas, quais ferramentas utilizar para atingir os melhores resultados, as melhores soluções, né? Exato. E importante, né, Malardo? Então a gente está falando aí de duas culturas, né, duas commodities bem importantes. Soja a maior, né? Pensando em agronegócio, milho é o terceiro insumo ali, né, da cadeia, né? E importância, né? Com certeza, professor. Como o professor Alfredo falou aqui, pra não ficar repetitivo, né? Mas o maior sistema de produção, pensando em alimentação do mundo, né? Soja e milho, está envolvido em todos os aspectos da cadeia. E como ele trouxe, nós não temos uma janela, um intervalo entre uma cultura e a outra. Essa janela vai ficar após o milho, então o manejo de soja já tem que ser pensado, né? Vai vir o milho em sequência, então tem que ter um encaixe ali das ferramentas, dos produtos, para você conseguir extrair o melhor da cultura, né? Sem ter risco de fitotoxicidade, né? E como ele trouxe, aumenta-se aí também o risco do aparecimento de plantas daninhas resistentes ou tolerantes, né? Devido ao sistema de manejo que é empregado. Né? Exato. Você falou de não tem janela, né, entre a soja e milho, e em algumas situações não tem janela também depois do milho, não, né? Exato. Tem uma terceira safra aí em algumas áreas que o problema ele vai se potencializando, né? Exato, um desafio maior, né? Um desafio maior. E como os números do sistema de produção ele é grande, né? Pensando em área plantada de soja, área plantada de milho, produção, produtividade, né? São números muito expressivos. Quando a gente pensa em problemas também, esses problemas eles costumam ser expressivos, né? Gigantescos, né? Principalmente pela área abrangida, né? E um desses problemas são basicamente as plantas daninhas, né? Então, plantas daninhas são problemas, e dentro dos problemas das plantas daninhas, a gente ainda tem um outro, né, especificando mais, que é a resistência. E a gente vai, acho que a gente vai caminhar aqui nessa nossa conversa para esse tema, né, mais específico, que é resistência. Não sei se vocês concordam comigo, a resistência hoje é o principal gargalo? Pegar pelo nome do trabalho científico sendo apresentado aqui no Congresso, a gente viu uma grande quantidade de trabalho avaliando resistência, né, monitoramento, mapeamento e ferramentas de controle químico, né? Lógico, tem as outras todas que são muito importantes, mas, ou seja, esse foco, esse grande anseio e essa preocupação com o controle das plantas daninhas e tentar buscar soluções, às vezes, aquela visão de produtor que a gente também né, o mais fácil possível, um produto que controle como era no passado o glifosato e assim por diante, né? Então, vem tendo todo esse cenário, esse contexto aí, e aí as dificuldades vão aumentando, né? Até trazendo alguns números recentes, pensar a área de herbicida, isso explica porque o evento aqui, o Congresso de Plantas Daninhas, está com próximo a 1.200 participantes. Por quê? Bastante gente nova, a área de plantas daninhas voltando a ter já há alguns anos esse protagonismo, como tinha no passado. Voltando a ter por quê? Muito problema. Dentre elas, como o Haroldo colocou muito bem, né, professor Haroldo, a parte de resistência. Então, muito problema, plantas daninhas não sendo controladas, escapando, e a gente pega o quê? Aumento de uso de herbicida. Pegar os dados 2021, 2022, 2023 não saiu ainda, até agora, agosto de 2024, né? A fonte oficial pensando no site do IBAMA ali. 61% do que foi comercializado
com faixa toxicológica no Brasil. Exato. 21, 22, 61% foi herbicida, em toneladas de produto comercializado. Então, olha o tamanho que a gente está falando da área de plantas daninhas do Brasil. Então, é muita coisa. Então, se a gente pegar por IA como por produto comercial, né, É muita coisa. é muito grande esse mercado, né? É muita coisa. Então, por quê? E o produtor, como produtor, a gente fala, o produtor não aplica porque ele gosta de aplicar, eu acho legal. Ele aplica porque ele tem um problema na área dele. E ele tem que resolver esse problema, e uma das formas é o herbicida. E aí se tem um uso maior de herbicidas. E esse sistema é um sistema que consome muito, né? Um sistema muito intensivo. Esse sistema soja-milho é um sistema muito intensivo. A gente trabalha bastante com esse sistema, né? Então é muito intensivo. E é uma das regiões que acabam concentrando, às vezes, os casos de resistência, os sistemas mais intensivos. E aí vai problema puxando problema. Exato. Eu vou só fugir um pouquinho, só um parêntese aqui, da resistência. Pensando hoje em carryover, é problema? O que você tem observado aí nessas áreas? Porque a gente também tem que falar muito de pré-emergente, porque o pré-emergente ele vem como uma ferramenta que auxilia no manejo da resistência, mas pode ser, né, que em alguns momentos isso cause problema. Dentro do sistema soja-milho, né? Isso chega a ser algum problema? Não sei se fala também, Marcelo. Só ficou falando aqui. Mas vamos batendo papo, professor. Acho que só para também contribuir um pouco, extremamente importante a questão dos pré-emergentes. Nós estávamos até discutindo isso há pouco. E se a gente pega os estudos, né, os números de utilização de pré-emergentes vem aumentando. Isso quer dizer, então, que a gente, de alguma maneira, está conseguindo levar isso até a ponta, até o nosso cliente, ao produtor. Perfeito. A importância que a ferramenta do pré-emergente tem, né? Porque quando a gente fica somente nos pós-emergentes, a gente tem uma pressão de seleção, acelera uma pressão de seleção daqueles biótipos, podendo causar os casos de resistência, né? E o pré-emergente ele vai nos auxiliar nessa sementeira, no banco de sementes, então ele vai conseguir manejar, de certa forma, essa resistência, né? Então, é importante ver e difundir que está aumentando. Consequentemente, eu acredito, né, o professor Alfredo pode complementar, que os estudos voltados para comportamento de herbicida no ambiente, e aí entrando na parte de carryover, eles tendem também a aumentar junto, né? Nós temos alguns estudos, é extremamente importante. Comentei, né, até pelo fato de nós não termos essa janela, então o produto que é utilizado na pré-emergência da soja, muitas vezes ele até serve como um pré-emergente também, um residual ali para o milho, e a gente tem que ter esse cuidado para que esse produto não afete a cultura que vem em sucessão. Né? Mas eu acredito que exista um aumento também desses estudos de comportamento e de compatibilidade, vamos dizer assim, o potencial de carryover, pensando que o uso do pré-emergente vem aumentando também. Legal. E só para completar, Alfredo, se me permite aqui, né? Quando a gente pega uns números, né? Você pega pré-emergente, quando você pega soja, está aumentando o uso, ou seja, uma conscientização de que a ferramenta é importante, mas os números ainda são pequenos, né? 30%, estou falando de 30%, 35% da área de soja com pré-emergente. Se a gente pega milho, 5% talvez ali da área, né? Então, dentro do mesmo sistema, nós temos duas culturas em que a ferramenta, elas são usadas aí de uma forma bem distinta, né? Pegar a nível do Brasil, né? Próximo 50% de pré-emergente na soja, e Paraná, que é o meu estado, vai estar 30 e poucos por cento. Né? Então, assim, tem muito a que se utilizar mais pré-emergente, e aí a gente fala ainda muitas vezes, usa um único pré-emergente. Deveria, às vezes, utilizar uma associação de pré-emergente. Duas moléculas, misturas prontas, excelentes ferramentas que tem. Exatamente. E aí, para concluir até nesse ponto, a minha dissertação na época foi com seletividade em soja, depois doutorado em seletividade em milho, focado em pós, mas a gente trabalha muito com pré também. E aí preocupa a gente, por um lado, porque as cultivares mais modernas são mais sensíveis, né? Então tem um teto produtivo muito mais alto, um ciclo muito mais curto, então são mais sensíveis do que as antigas. Então tem que tomar um cuidado, sim, com os pré-emergentes. Eles são essenciais, obviamente, como a gente discutiu, tem que usar mais, com certeza, pré-emergente, só que tem que tomar os devidos cuidados. E alguns produtos, tem que tomar aquele cuidado, o barato sai caro, sem se delongar demais, pensar alguns como metsulfuron, clorimuron, que é o barato, que pode ser muito caro. O pessoal pesa a mão, às vezes, na dose dele. Nessa época, a gente está agora aqui em agosto, né? Para ter um controle de planta daninha melhor, não controla praticamente nada desse produto mais, né? E aí, pesando a mão na dose, você pode dar carryover na soja depois. A gente está cansado de ver isso nas últimas safras, carryover, principalmente metsulfuron e clorimuron. O professor Alfredo trouxe um ponto muito importante, que é essa seletividade, né? A sensibilidade diferencial das cultivares de soja. E aí, pensando em pré-emergente e no cenário milho, soja-milho, nós temos plantio de soja e milho no Brasil todo. Diferentes tipos de solo, texturas de solo, né? De clima, né? Clima, tudo isso vai influenciar também no período residual, no carryover que esse produto vai poder causar na cultura que vem em sequência, né? Então, é extremamente importante conhecer não só o produto,
mas aonde você está fazendo essa aplicação, as características do ambiente que você está realizando aquele manejo. De novo, boas oportunidades para eventos como esse, de novo, como Perfeito. eventos como esse congresso, chegando a 1.200 pessoas e tudo por quê? Tem que ter mais informação nessa área. Exato. Não é um chute no escuro, né? Usar qualquer coisa de qualquer jeito. Né? Tem que ter informação. Exatamente. Bom, esse parêntese fechado, vamos voltar um pouquinho aqui para resistência, né? Falando um pouquinho de resistência. Quais são as principais plantas daninhas ou os principais problemas hoje dentro do sistema, né? Eu não vou falar da soja ou do milho, é o sistema, né? Sim. A gente tem que pensar, é o sistema. A gente fala que, a gente ensina para os alunos que a planta daninha hoje ela não é da cultura, ela é do sistema, né? Perfeito. Então, o que a gente tem hoje que vocês poderiam elencar aí como principais desafios? Vocês vão falando, Marcelo, você vai me ajudando aí com Vai lá. também. Ó. A Mas gente... pensar hoje a nível Brasil, né? O pé de galinha, com certeza, hoje o que mais preocupa. A gente trabalhou muito com buva, acabou ficando conhecido em muitos casos por buva, né? Mas a planta daninha que a gente mais trabalha nos 3 últimos anos é o capim-pé de galinha, nas 3 últimas safras. Então, o capim-pé de galinha, a Leucine indica, vem aumentando muito. Hoje, a planta daninha que mais cresce no Brasil em área, sistema de produção de grãos, vai estar em 60 e tantos % aí, né, Marcelo, da área de soja, com capim-pé de galinha. Isso vai dar, beirando já os 30 milhões de hectares, já 28 por aí. Exato. E aumentando muito forte em todas as regiões do país. E uma coisa interessante, só abrindo um parênteses, Marcelo, se me permite, porque é diferente, por exemplo, do amargoso, né? O pé de galinha ele está descendo, né? Ele começou no Centro-Oeste, ele está descendo, ele está chegando no Rio Grande do Sul. Sim. Né? O amargoso ele não desceu, a buva subiu, né? Então nós estamos tendo uma complexidade. Exato, e até não sei se o professor Alfredo concorda, mas que eu comento com o pessoal às vezes quando eu faço essas conversas, a buva amargosa é sabido que a gente tem problema, né? E talvez até pelo tempo que a gente tem problema com essas duas espécies, a gente já aprendeu alguns tipos de manejo para buva e para amargoso. O pé de galinha a gente passou, na minha opinião, né? Passamos alguns anos sem percebê-lo. Então hoje ele tá, não é que ele tá aparecendo, ele já vem, né, aumentando os casos, aumentando os problemas, aumentando a dificuldade, e a gente deixou um pouco de lado esse pé de galinha ali, foi esquecendo ele. E aí, Malado, só se me permite de novo, né? Eu acho que a própria biologia da planta, isso, porque o pé de galinha tá baixinho no céu da soja, do milho, não aparece tanto em cima como o amargoso, como a buva, né? Sim. E aí o produtor às vezes esquece dele. O pé de galinha, não sei se teve até um episódio de pé de galinha, mas valeria um podcast ou Não, mais a gente tem, só de pé de galinha. A gente tem um episódio, né? Então, porque essa planta é muito complexa. Quem tá ouvindo a gente agora e não ouviu o episódio anterior, volta lá para... Exato. Porque essa planta é muito complexa mesmo. Como o Maroto colocou muito bem, a biologia dela, né? Para ela ser mais aberta, mais espalhada, fica mais por baixo da palha, mais adaptada à questão seca, cerrado, mas também vem descendo para o Paraná. E se o controle não for muito bem feito, ela consegue... Uma planta que é anual, ela consegue se tornar ali bianual. É isso que eu ia falar, ela tem uma capacidade adaptativa muito grande, né? Exato. Ela consegue se moldar, vamos dizer assim, ao ambiente que ela tá. Sai do cerrado, vem para uma região mais sul. Se precisar passar um ano, né? Sai do ciclo anual, vai para um bianual, ela tem essa característica. Exato. Ela até assim, o pessoal fala, controla pequeno antes de perfilhar. Quem trabalha no campo pé de galinha sabe, né? O pé de galinha ele emerge a partir, com 10, 12 dias de emergência, ele começa a soltar o primeiro perfil. Exato. E depois solta o primeiro em torno de pegar uma época quente e chuvosa, tipo assim, época boa para soja. A cada 3 dias, mais ou menos, ele dá um perfil. Então ele cresce muito, muito rápido, muito intensamente, e é difícil de controlar. Mesmo quando não tem as resistências múltiplas, que o cenário fica bem pior. Você não vai controlar com uma aplicação só, né? Eu ia chegar mais ou menos nessa linha que você começou a puxar aí, nesse fio desse novelo aí, Alfredo. Por que a gente está falando aqui de buva, de capim amargoso, de capim pé de galinha? Tem mais resistência aí, não tem não? Mas por que essas três, elas são, vamos elencar aqui como as mais importantes? Sim, principalmente além da biologia que a gente comentou, né, os casos de resistência. Então, o pé de galinha começou lá inicialmente, a Loxifop, né, depois glifosato, mais recentemente Cletodin, já há uns 3, 4 anos. E aí vai se intensificando os problemas, ou seja, a biologia dela já é complicada, ela já é bem adaptada ao sistema. E aí vai somando os casos de resistência, vai ficando mais complicado ainda. E aí vai se propagando, vai espalhando. E ela vem tendo uma capacidade adaptativa muito interessante, né, do ponto de vista de biologia. Então, há regiões do Paraná que não tinham pé de galinha há 3 anos atrás, estão tendo pé de galinhas em alta infestação. Ele começava, beira de estrada, rastro, pulverizador só. Hoje está a área inteira. E só se me permite, né? É uma complexidade quando a gente fala em pé de galinha, porque às vezes ela é resistente a um ACCase, a um FOP, a mais de um FOP e não a outro FOP, né? Então a gente tem essas particularidades, né? Que
E é diferente quando a gente compara com o amargoso, por exemplo. Uhum. Sim, sim. Então essa complexidade do mecanismo de resistência aí também traz um desafio maior, né, do manejo. Com certeza. Porque amargoso praticamente tudo resistente a glifosato. Até pensando em comparando amargoso então, com o pé de galinha, um dos episódios que a gente comentou de capim amargoso, né? Então o capim amargoso nos nossos monitoramentos vai estar lá uns 98% dos pontos de coleta com resistência a glifosato. Então praticamente tudo a gente considera resistente a glifosato. Exato. Aí vem, começando no Brasil, a FOP, tal, o Paraguai tem FOP-D, mas bem pontual, bem localizado. Mas ou seja, você mistura, associa, né, o glifosato com bons graminicidas, beleza, né? Uma, duas, se necessário, 3 aplicações, rotacionando, enfim, o glifosato rebrota e tal. Agora o pé de galinha não é bem assim como o Haroldo colocou muito bem. Às vezes tem resistência a glifosato, às vezes não tem. Às vezes tem a FOP, a Luxifop, às vezes não tem a Quizalofop. Às vezes tem a Cletodin, às vezes não tem. E aí quando pega o pior cenário que tenha tudo, que ainda é a minoria das áreas, mas que tenha glifosato, FOP, DIN, o negócio fica muito mais complexo. Aí cai muito em cima do glifosato e aí vai ficando... E aí a gente entra por um outro caminho que é perigoso, né? Porque a gente está colocando, nesses casos, a confiança ou depositando tudo em cima do glufosinato, né? É isso que eu ia comentar, professor Haroldo. Quando a gente fala principalmente das gramíneas, né, capim amargoso e o pé de galinha, naturalmente a gente já tem poucas ferramentas, né, para utilização. A gente tinha glifosato, perdemos o glifosato, temos as CCAs, estamos perdendo as CCAs. Agora a gente volta toda a força ao glufosinato, que a gente já sabe que tem essas peculiaridades em relação ao tamanho de planta, né? Plantas muito já mais envolvidas, ele não vai ser a ferramenta mais eficiente. E aí a gente faz o que? Às vezes aumenta a dose achando que vai controlar, e não é bem assim. Né? E os nossos monitoramentos vem preocupando, né? Nós, outros ótimos grupos no Brasil, estão monitorando a resistência ao glifosato em plantas, como o capim-pé de galinha. Não temos isso comprovado, mas, como o Marcelo falou muito bem, é um caminho meio óbvio, né? Porque está usando um monte, de certa forma, até indiscriminadamente, vai pipocar isso aí logo, logo. E aí vai ser um problema grande, porque o glifosato, com alguns protox, que tem um efeito potencial, auxilia bem em capim-pé de galinha, vai muito bem. Agora, assim, lógico, não numa aplicação só, mas se a gente perde essa ferramenta... E aí a gente começa a observar que o produtor, às vezes, ele esquece um pouquinho atrás que é rotação de cultura, palhada, que para pé de galinha essa palhada é muito importante, né? Porque a história já conta para nós qual vai ser o fim disso, né? Nós ficamos muito tempo reféns da molécula glifosato, porque era barato, era fácil, tinha a tolerância da soja a glifosato. Então você fazia diversas aplicações e hoje a gente colhe esse fruto, né? Que são as plantas daninhas resistentes. Então se a gente mantiver esse mindset, né? Então vamos migrar para o glufosinato, uma safra, 2 safras no máximo, a gente já começa a enfrentar também problema de resistência. Até por causa das características bioquímicas também, né? Na verdade, fisicoquímicas do herbicida também, né? Que é diferente do glifosato e que a especificidade acaba levando a uma pressão de seleção maior também, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E vamos falar um pouquinho de custo. Alfredo, você tem, né, alguns trabalhos com buva, né, com relação ao custo disso. Sim. O que representa isso para o produtor? Bom, se você tem buva, se você tem amargoso, agora se você tem pé de galinha... A gente fez um trabalho legal em 2020, 2021, né? Pensando em custo, foi ali no pré-pandemia, aí alguns preços estouraram, oscilaram durante a pandemia, agora voltou, não que uma normalidade, mas sim, enfim, se ajustou novamente, né? Então a gente tinha esse trabalho com os custos pré-pandemia, estamos até tentando atualizar ele em breve, mas enfim, pensando quando a gente tem uma resistência simples, a gente considerou assim, resistência simples para a resistência múltipla. Por quê? Pensou resistência a glifosato, que é o praxe para várias espécies no Brasil já. E aí quando a gente vai para a resistência múltipla, aí como no pé de galinha está falando, entra a CCase, burro vai entrar a ALS, vai entrar às vezes um 2,4-D, uma outra coisa ali. Então quando a gente passa de uma simples para uma múltipla, dupla ali, você tem aumento de custo de 37% até 170% de aumento de custo de produção focado em herbicidas. Então, de novo, de uma resistência simples para uma resistência múltipla, você vai de 30 e tantos por cento para 170 e tantos por cento a mais de custo com herbicidas, manejo de plantas daninhas. Então, isso vai impactar considerável, né? Num cenário que a gente tem hoje de, enfim, diferentes dificuldades aí, preço não tão atrativo, tão bom de soja e milho como a gente teve alguns anos atrás, e fica bem complicado isso daí. E aí isso vai causando o quê? Pensando como produtor também e pesquisador, uma certa negligência em alguns pontos, e aí isso vai favorecendo, estimulando mais novos casos de resistência. Exato. E pensando nesse cenário que a gente tem hoje, né, principalmente de soja, né, a gente tem uma expectativa de diminuição de produtividade, de área plantada e de rentabilidade do negócio, né, que a gente tem para essa safra, possivelmente menor exportação, alguns boletins aí
que saíram nessa semana, né, que a gente está conversando aí. E isso pode impactar, né? Ou impacta também no próprio manejo, né? Investimento. A gente coloca isso nesse material nosso que foi trabalhado junto com a Garac, né? Nós, colaboradores, quem puxou à frente foi uma ex-orientada amiga de trabalho, a Luísa Bassini, junto com colegas do Agarac, esse informativo técnico, né? E até nesse informativo técnico, o começo dele já fala, né? Olhar o herbicida sempre como um investimento, não como um custo. Porque num ano complexo como esse, que a gente tá uma safra complexa, né? Como o Haroldo colocou muito bem, a gente tem muito esse receio. Digo, de novo, como pesquisa, seja como produtor, de reduzir os custos, tentar reduzir o que não poderia ser reduzido. Então, reduzir, às vezes, uma aplicação sequencial, reduzir uma mistura que viria a agregar, reduzir um pré-emergente. Isso aí vai impactar lá na frente. E lá na frente, que eu digo, não é daqui 2, 3, 4 anos. A perda de produtividade que essa planta daninha, que esse amargoso, esse pé de galinha, essa buva, essa trapoeraba vai dar nessa soja agora, já vai ser muito maior do que ele iria gastar, né, ou investir, melhor dizendo, no herbicida. Que ele às vezes vai economizar e isso vai gerar um transtorno, uma perda muito maior. E de certa forma, né, essa não investimento, né, ou não utilização de uma ferramenta agora, ela não é linearmente compensada na próxima safra, né? Às vezes eu deixo de utilizar uma ferramenta agora, ou não vou utilizar o pré-emergente, para na safra seguinte eu investir o dobro, eu não vou ter o mesmo ganho, porque o que eu perdi, né, o que eu deixei de ter de controle de manejo nessa safra, já vai ser diferente para a próxima safra. O banco de sementes aumentou, o número de plantas daninhas aumentou, a complexidade do manejo vai aumentar. Então, deixo de usar essa e aí quando melhorar os preços eu venho e compenso. Exato. É muito mais difícil, né? Exatamente. Muito mais difícil. E a própria redução de produtividade também, né? Porque acaba que às vezes o controle ele não é bem feito, aquela ferramenta não pega, a gente vamos usar um termo mais, né? Não pega, né? E aí ocorre a competição, né? Sim. E aí a produtividade cai. Para pé de galinha, até a gente no podcast falou de amargoso, a gente tinha resultado de amargoso, tem resultado mais recente de capim pé de galinha, de perda de produtividade, resultado bem prático, né, para soja. Então, uma touceira de capim pé de galinha vai dar perda de produtividade próxima à touceira de amargoso, que é o quê? 20 a 22%. Uma touceira por metro quadrado. Eu ia te perguntar. Se a gente parar para pensar, isso é bem pouco. É uma touceira por metro quadrado. Aí assim você fala, às vezes não vai ter na área toda, mas tem mancha, né? Dos experimentos, obviamente. Esse não é um experimento, não é um valor de um experimento só, são mais experimentos que a gente fez com, lógico, 0 planta daninha, né? E aí 1, 2, 4, 6, assim por diante. Mas pensar uma por metro quadrado, ter 20 a 22% de perda com uma touceira, então você põe que seja 21% de perda aí, uma área produzindo 70 sacos por hectare, que é uma produtividade interessante, digamos assim, você vai perder ali uns 14, 15 sacos de produtividade. É muito dinheiro. A gente faz até aquela continha que a gente fazia da buva, né? A gente fazia a buva, na média dos trabalhos nossos, foi mais uma dissertação de mestrado nossa, ela dá perda de 14% com uma planta por metro quadrado, na soja de buva, né? Então a média é 14%. Isso, de novo, soja produzindo próximo a 4 mil e poucos quilos lá, 70 sacos por hectare, você vai dar 9 sacas e meia, mais ou menos, né? É muito. 9 sacas e meia, hoje está mais ou menos R$120 a saca, você vai dar mais de R$1.000 por hectare. Então, assim, a gente faz a continha em 300 hectares, você perde um Hilux, né? Porque você perde mais de 300 mil reais com uma planta de buva por metro quadrado. Agora, no caso do pé de galinha, voltando lá, você vai perder, fazer a mesma conta, você perde lá 15 sacas por hectare, mais de 1.500, você pegar vezes 300 hectares, você vai perder mais de $500 mil. Você vai perder uma Dodge Ram. Então, se você perdeu uma Hilux... Quer fazer a conta com a caminhonete, né? É isso mesmo. Com o pé de galinha, cada 300 hectares, você perde uma Dodge Ram. Eu acho que esse poder de persuasão seu aí é grande, viu? Quando você fala isso pro produtor, ele porque vê a caminhonete indo embora. Fica palpável, né, professor? Sim. Fica aquele negócio assim, realmente estou perdendo uma caminhonete. Não, a gente faz bastante esse trabalho de extensão, digamos assim, às vezes com comparações que podem ser simplistas para alguns dos ouvintes que estão ouvindo a gente, vendo agora pelo videocast, mas enfim, a gente tem que mensurar mais isso. Exato. Porque se a gente não mensurar isso, a gente não vai investir mais, de novo, numa aplicação sequencial, num pré-emergente, e não só nisso, como o Haroldo colocou no início, muito bem colocado, né? A cultura de cobertura, um consórcio, uma rotação, porque a gente vai ver como gasto isso daí só. Mas não, esse investimento, isso vai resultar numa maior produtividade para nós. Nós três aqui devemos ter ouvido muitas vezes já o produtor falando, né? Colhi 60 sacos por hectare, 65 por alqueire, na nossa região muito comum, né? Colhi 150 por alqueire, poderia ter colhido 10, 15, 20 sacas a mais. Exato. Se tivesse controlado um pouquinho melhor a plantaninha. E o que a gente... Uhum. E pelo menos o que eu venho vendo, né? Acredito que também é a realidade sua, Alfredo, algumas áreas, assim, até inviabilizando a colheita. Né? O professor Alfredo trouxe a questão de uma touceira, que pensando em escala isso é pouco, mas olha o tanto de impacto que isso traz. E a gente, pelo menos nessas viagens, né, nas consultorias que a gente presta também,
Você vê áreas assim que tá tão negligente o manejo que ele às vezes não vai colher 10 sacos. Vai Exato. colher Não 9 colhe, sacos. não colhe. Entendeu? A gente Não vê, colhe. a gente acompanha áreas assim, né? Perde a Você mão. Perde. passa no momento ali da colheita ali que você não E vê aí cultura. vem outro problema, né? De novo, problema puxando problema, né? Porque daí É. você não faz o manejo bom agora, você perde para na soja. E aí, de novo, o que você faz na soja? Você tenta pesar a mão do herbicida na pós na soja, seja aumentar a dose de glifosato, seja associações de glifosato com outros produtos, que isso daí vai encarecer, obviamente. Você vai Exato. usar uma dose maior, mais produto, e muitas vezes causa fitointoxicação na soja. Então você não resolve o problema da planta daninha, você dá fito na soja, você gasta mais dinheiro e tem a perda de produtividade pela mata interferência. Exatamente. E banco de semente só aumentando. Semente né? aumentando, Isso. mantendo praga, Isso. doença, nematóide. Você impacta o sistema como um todo, né? Sim. E aqui a gente está falando de uma planta daninha específica, mas se você olhar o sistema, você vai ter outras plantas e você Sim, colocar sim. superdoses, você também vai estar pressionando biótipos de outras plantas. Exatamente. Então, Legal. não é bom em nenhum sentido. O margoso, pé de galinha tolcerado. O atraporaba é excelente para manter percevejos também, essas plantas na área. exato. Lagarta. Isso daí tem uns trabalhos em faixa que a gente faz. Pelo menos 20% a mais de percevejos, lagarta, você vai ter na área percevejo que a gente fez mais recente, se você manter essas plantas daninhas, essa ponte verde da entre safra, né? Então ela vai manter a próxima cultura, você vai ter uma Informação frustração maior. importante, né? Que a gente às vezes não pensa, né? Você pega. Às vezes a gente tá só olhando a planta daninha E ali. aí né? você pega aí uma da tarde cigarrinho e milho, que é o milho tiguera. Sim, que sim. Essa entre safra que fica nascendo. Aí, às vezes, de novo, pensando como produtor, você vai economizar. Não vou aplicar um graminicida agora nesse milho tiguera, vou esperar ele crescer mais um pouco para fazer uma só. Sim. E esse milho tiguera está mantendo cigarrinha. Depois uma só, se dá um período mais seco, você vai aplicar no milho tiguera, como a gente já viu muitas vezes, lá com a bonequinha, com o pendão já. Aí não vai controlar direito também. E milho tiguera também dá perda de produtividade na soja, parecido às vezes do que dá uma touceira de gramínea, como um pé de galinha que a gente falou agora há pouco. Então dá muita perda. Mantém cigarrinha e aí vai, né? Não tem jeito, né? Não tem que fazer um Tem que manejo deixar o adequado. manejo mais Tem que sofisticado. fazer, mais exatamente, exatamente. É fazer na hora certa, os princípios do manejo integrado, né? No time correto, com a ferramenta correta. Exato. E eu só complementando, né? Acredito. E não é uma receita de bolo, né? Você não tem que fazer a mesma coisa em todas as áreas que você vai. E que aí, conhecer Marcelo, muito só bem. puxando esse gancho então, já que você falou que não existe a receita de bolo, o que a gente tem observado, e a gente tem observado, né, em muitas áreas, é o produtor que faz certo. E às vezes é um produtor que divide talhão, e de um talhão tá bem manejado, você não tem problemas com plantas daninhas, e do outro, do lado ali do carreador, aquela bagunça, né? O que esse produtor de cá que está com a área bem manejada, o que ele está fazendo de diferente? O que vocês têm observado aí? Acho que só, né, minha opinião, né, nesse sentido, que é alguma coisa que eu venho trabalhando e conversando quando eu vou nesses encontros com clientes, principalmente. Às vezes ele é um cara que ele tem esse cuidado, eu percebo ele tem esse cuidado, ele conhece muito bem a área dele, ele sabe qual que é a flora infestante, né? Quais são as principais plantas daninhas que estão infestando. Ele tem um acompanhamento ano após ano. Ele faz uso de pré-emergente, ele faz uma aplicação na época correta da planta daninha, né? Ele tenta ter um manejo mais assertivo. E aí o que a gente tenta fazer com isso? Não que o vizinho faça idêntico no quesito produto, qual é o produto que você utilizou para usar igual, mas que ele tenha a mesma disciplina de ir lá e conhecer a sua própria área, ver o que está tendo de flora infestante, de mato, né, de plantas daninhas que estão germinando, as épocas mais adequadas para a utilização dos produtos, né? Os produtos eles têm as épocas para serem aplicados, não vão funcionar da melhor maneira qualquer hora do tempo, né? Então a gente instiga muito isso, deles conhecerem bem as ferramentas que eles têm, as moléculas dos herbicidas, o potencial do próprio da cultura que fecha a linha e vai ser também ali um manejo cultural de plantas daninhas e tentar, né, a utilização emergente e a época correta, né? Perfeito. Não, é basicamente isso mesmo. Tem que voltar a fazer o velho levantamento fitossociológico de plantas daninhas, que ficou esquecido por muito tempo. Verdade. E é legal a gente ver bons trabalhos nesse congresso, voltando a trabalhar com biologia de planta daninha, avaliação espécie, identificação de espécies. O primeiro dia foi os mini cursos, né? Principalmente a professora Nubia à tarde, falando de avaliação, biologia de planta daninha, identificação de espécies. Isso é muito importante para saber qual espécie estou lidando no campo. A gente se depara muito. Desculpa te cortar, mas a gente percebeu o quanto é difícil de identificar, né? Não é tão simples você identificar a planta daninha. Tem várias espécies
Alguns né? gêneros ali que são Mais bem complicado. complicados. Né? Antigamente, né? Vamos pensar a vassourinha de botão, né? Pois é, Só a né? confusão Exato. que tem. Exato. Pé de galinha é mais fácil, né? Leozinho, É, Margoso, a gente isso, falou que isso. você vai pra buva, caruru, vassourinha de Exato. botão. Buva é outro, transtorno, vassourinha de botão. transtorno. Buva. E aí os agrônomos do passado identificavam um pouco melhor. E aí se perdeu um pouco com o tempo, né? Com as facilidades, benefícios, obviamente, da soja RR, glifosato, Uhum. mas se perdeu isso daí. Então hoje a gente tem que resgatar isso de alguma forma. E é difícil, como foi falado aqui, né? É. Então, assim, causa às vezes um desconforto, enfim, mas tem que voltar a fazer isso. E aí por isso tem essas diferenças entre talhões numa mesma região de manejo de panzaninhas. É o cara Sim. que está mais preocupado, está mais proativo, e aí faz as boas aplicações, aquele bom investimento que a gente comentou. Não olha como Legal. um gasto herbicida, mas como um Legal. investimento. Eu costumo comentar, né, que assim, Uhum. a semente por si só já não é um investimento barato, né? A semente hoje ela tem toda uma tecnologia Sim, sim. embutida. Se você não contribuir, não ajudar aquela cultura a se desenvolver e expressar aquele potencial, você está pagando algo que não está utilizando, Exato. né? Então também entra no manejo de plantas daninhas, você dá toda a capacidade daquela cultura É se o que o desenvolver. Alfredo falou aqui, né? Você tem um material, a semente hoje, né? Com um alto teto produtivo, mas ao mesmo tempo um pouquinho mais sensível a Isso. essas alterações ali, né? Tem que Às fazer vezes sensibilidade de herbicida, às vezes menor competitividade, né? Então é importante realmente pensar no manejo integrado, né? Nós estamos aqui né, num podcast que o nome é manejo integrado, né? Então a gente Exatamente. tem que voltar, né, para essa metodologia, né, que a gente falou de avaliação de plantas daninhas, identificação, saber qual é aquela planta que está ali, qual o melhor método para aquela planta, para aquela situação que está acontecendo, né? Qual a cultura que vem depois, quais as ferramentas que eu tenho disponível ali naquele momento, né, que eu posso usar. Então, a rotação de culturas, palhada, né, plantas de cobertura. Uma coisa que a gente até agora falando como Agarac, né, e as ações que também a gente prega e tenta levar isso para a ponta, a gente falou do pré-emergente como uma delas, todas essas outras, manejo cultural. Uma das que a gente enfrenta também é a questão do maquinário, né? Então, Sim. limpeza de maquinário. Isso às vezes. Parece tão simples, né? Exatamente. Parece tão simples. Exatamente. E se a gente para pensar, nós, seres humanos, somos um dos maiores, a porcentagem maior de disseminação de plantas daninhas. Então, nós estamos fazendo isso. Exato. Né? E aí são coisas que às vezes a gente não olha, não cuida. Conscientizar esses pontos. Eu sou bem crítico em relação a isso, Malardo. Mas, né, A gente sabe o quanto é difícil limpar uma colhedora. Quem já limpou, mas sabe Sim, o quanto é difícil. Mas é exatamente. importante. Mas é importante. Por conta do E tem um trânsito de máquina muito grande, Sim, né? Então, eu o tô Paraná pensando nisso, manda máquina para o Brasil inteiro, né? Falando do Paraná e desse sistema, e voltando ao pé de galinha mais rapidamente, é muito interessante porque a gente pega o Paraná, obviamente, a maioria dos nossos trabalhos estão lá, porque está perto da gente, né? Tem experimento do Rio Grande do Sul ao Cerrado, mas a maioria está lá. E aí, no caso do pé de galinha é interessante porque a gente tem pé de galinha em lavouras, com infestação alta, mais suscetível. Sim. Ou seja, não tem resistência nem a glifosato, nem a FOP-DIN. Mas é o quê? Questão de estádio, como a gente já falou, que não tem um podcast falando disso. Mas tem áreas na mesma região, uma vizinha da outra, que tem o pé de galinha com resistência múltipla. Por quê? Isso veio de algum lugar? Essa semente. Exatamente. Então, assim, a gente tem no mesmo município, às vezes, pé de galinha sem resistência, pé de galinha com resistência ao glifosato, pé de galinha com resistência ao glifosato e graminicidas. Então, isso é muito louco pensar no manejo, que aí tira aquele manejo simplista. Que nem a gente falou já, né? De uma receita de bolo, ou aquele manejo que alguns pregam em rede social e faz isso que resolve. Não. Você tem que analisar caso a caso, o solo, o ambiente. E aí o Agarac tem um trabalho muito interessante nesse sentido de monitoramento e mapeamento de resistência para entender como isso está espalhado, quando está começando, para tentar encontrar o quanto antes esse problema de resistência, para tentar remediar isso o quanto antes, ter as devidas intenções, enfim, as devidas reações. É uma ação importante do Agarac, né? Apoiar os pesquisadores, Sim, né? Nesse sentido de mapeamento, de pesquisas, né? Da identificação da resistência. Eu acho que é um papel importante que o Agarac assume, né? Com certeza, porque como falei no começo, né, nós temos, se a gente for parar para analisar, nós temos poucas ferramentas disponíveis herbicidas, né, moléculas herbicidas. E a chance, né, de aparecimento de novos mecanismos, novas moléculas, ela é bem difícil, ela é bem dificultada de você conseguir encontrar novos produtos. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que proteger as ferramentas que nós temos. Temos que cuidar dos produtos que nós temos hoje. Então o Agarac, ele tem essa missão, né, de conscientização, de contribuir com a comunidade, com o produtor, com o parceiro, pesquisador, professor, de conscientização nesse sentido.
nós falamos diversas ferramentas aqui de manejo, Sim. teoricamente, né? Cultural, mecânico, que são ferramentas que têm o seu uso, fazem sentido e contribuem para a maior longevidade daquele produto. Eu não deixo toda a responsabilidade para o herbicida, né? Perfeito, perfeito. Uhum. E só pra gente encerrar, né? O nosso tempo ele tá se esgotando aqui. Pensando no futuro, o que que vocês é, conseguem enxergar do ponto de vista do manejo de plantas daninhas dentro desse sistema, né? Da soja-milho. O que que a gente pode projetar para o futuro? O futuro ele é mais otimista ou não? Tem os dois lados. Exato, Depende do exato. ponto de vista, tem um mais otimista, um mais O copo pessimista. pode estar mais cheio ou mais vazio, né? Tem que tentar pelo realista ali. Mas terão novas tecnologias vindo, boas tecnologias vindo, no que se refere à tolerância a herbicidas, tanto para Perfeito. soja quanto para milho. Então, novos produtos que já estão no mercado, mas poderão ser utilizados dentro da cultura de forma seletiva, Legal. né? Então, isso é interessante, sim. Misturas, novas formulações, formulações mais otimizadas, mais estáveis, com melhor eficiência, enfim, capacidade de ultrapassar palha, ambientalmente mais adequadas. Algumas novas moléculas, poucas, mas terão vindo. Resumindo, nos próximos 10 anos vai ter mais Vai ter molécula mais nova do que molécula. nos últimos 10 anos, Isso, né? isso. Então, assim, mas a importância de saber lidar com isso tudo, porque senão, como o Marcelo comentou bem, a gente já viu esse filme com a soja RR com glifosato. A gente não quer ver esse filme novamente. E isso não é crítica ao agro, né? Mas como ser humano, a gente sempre busca o caminho mais fácil, mais confortável. Perfeito. Só que tem que tomar cuidado, que a gente já viu esse Exato. filme. Né? Então, Exato. Eu também não, Falar. não me estender muito, concordo muito com o que o professor Alfredo trouxe. Eu tento ser otimista, mas eu concordo com ele, se a gente olhar, depende da ótica, né? Mas eu vejo bastante com bons olhos, né, esse futuro justamente por Legal. conta disso. Por quê? Eu faço essa analogia. Nós estamos, né, com a faca e o queijo na mão. A gente já viu o que Exato. esse manejo simplista vai dar Onde ele de chegou, resultado, onde ele chegou. Então eu falo assim, cabe a nós escolhermos. Eu quero Exato. manter esse manejo simplista e eu vou perder todas essas ferramentas e vou tornar cada vez mais difícil o meu manejo? Ou eu vou, mesmo que de forma dolorosa, adequando mais coisas, trazendo mais manejos, trazendo mais ferramentas, né? Deixando mais complexo, porém mais longevo. É legal. E é bacana, né? Assim, porque a pesquisa tem feito a parte dela, né? Trazendo aí novos insights, trazendo novos resultados, né? A indústria tem apoiado isso, né? Apoiando os projetos, no caso como o Agarac também. Sim, Mas realmente a gente precisa convencer quem está lá na ponta, né? Que é o produtor. exatamente. A gente precisa convencer. E é um papel nosso, né? Institucional, como pesquisador, como professor e como sendo pessoas das empresas Com também. certeza. Bom, é isso aí. Pra gente finalizar, eu queria ver aí Fazer um umas resumo considerações aí, umas fazer um considerações resumo final finais curto aí. Então, Marcelo. Mas pensando no sistema soja-milho, então, ser o mais breve possível aqui, a importância, pensar o quê? Você pergunta para os alunos, quando começa o manejo, né, na cultura da soja, por exemplo, na cultura do milho, a cultura antecessora. Mas aí pensando no sistema que vai ter a janela. Então, assim, essas aplicações têm que vir o quanto antes, com as melhores condições ambientais possível, para não confundir também uma má aplicação com a resistência, o escape que vai ter, né? Quando as aplicações forem necessárias, essas aplicações sequenciais, bem feitas, o bom pré-emergente, para poder tirar essa cultura no limpo para a próxima, vir no limpo depois. Para ter esse sistema mais otimizado. Então, é isso que a gente tenta fazer, muito trabalhar no campo, seja com a pesquisa, seja com a extensão rural, né? Para tentar seguir todo esse caminho. E aí tá finalizando até, Haroldo, fica o convite também, quem quiser seguir as nossas redes sociais, lá, o Exato, canal do YouTube. ia te pedir exatamente isso, Alfredo. Professores Alfredo e Leandro, lá o canal no YouTube, as nossas redes sociais, o meu tá oficial Alfredo Albrecht agora, oficial Alfredo Agro, desculpa, o Instagram, enfim, tem as nossas outras redes sociais, site do grupo, e até nesse congresso a gente está fazendo diferente, digamos assim, unindo, né, que é os grupos Supra Pesquisa e o Rede Matologia, que são os dois da UFPR, então Supra Pesquisa lá de Palotina e o Leandro, Rede Matologia, o professor Arthur, aí os dois juntos é o Weed Science e o UFPR, né? Legal, Então, legal. tá a união Boa iniciativa. dos dois Isso é legal. que já está unido, de certa forma, nos nossos projetos institucionais, né? Mas agora também, né, nos trabalhos aqui nesse congresso, foi um marco para a gente nesse sentido, né? Legal, parabéns. Então, sigam lá, acompanhem as nossas informações, né? Que a gente faz o possível para tentar trazer os bons trabalhos e levar essa informação onde ela precisa chegar, né? Parabéns. Alfredo, obrigado, tá? Novamente aí
pela presença aqui, por ter prontamente aceitado o convite, né? Quando a gente fez o convite lá, prontamente ela já disse sim, a gente sabendo das suas atribuições aqui perante o Congresso, né? Liderando aí uma equipe de divulgação e imbuído aí nas atividades do Congresso, e ainda tirou um tempinho para bater esse papo aqui com a gente, né? E sempre com muita informação, né, com muitos resultados de pesquisas que você e o grupo de pesquisa faz, seu irmão, enfim, lá no Paraná. E muito obrigado novamente. Fala pra gente, faça suas considerações finais, Malardo, já te agradecendo aqui pela presença também, né? Eu que agradeço, professor. É sempre um prazer poder participar aqui, né? Contribuir, disseminar conhecimento, né? Acho que isso é importantíssimo. Eu assino embaixo o que o professor Alfredo falou, né? Eu acho que ser assertivo, né, na escolha das ferramentas, fazer uma boa dessecação, como ele falou, com o sequencial quando for necessário, colocar realmente produtos adequados nas épocas certas, a utilização de pré-emergente que vem aumentando, que a gente então continue aumentando a utilização desses produtos pré-emergentes, utilização das cultivares adaptadas às regiões, né, agregar o que a gente falou dar potencial competitivo para a cultura, limpeza de maquinário, manejo integrado, Exato. né? Manejo integrado. Sem mais delongas, acho que é isso. É isso aí, pessoal. E assim a gente se despede aqui, né? Eu agradeço vocês dois pela presença, a gente se despede e espero encontrar vocês aqui numa próxima oportunidade. Com certeza. Para a gente conversar sobre outros temas aqui também importantes dentro da nossa área, né? Dentro do manejo integrado de plantas daninhas. Tá? Então, espero novamente ter vocês aqui no MIPD 47. Um abraço, Alfredo, um abraço, Malardo, e a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47.